quando você começou a estudar assuntos ligados ao clima, já se sabia que havia um aquecimento do planeta Terra e que havia um aumento das emissões de carbono na atmosfera? A história da percepção recente do aquecimento global, se sabe o efeito que poderia causar na atmosfera há muito tempo, foi um documento, uma comissão que a Academia de Ciências dos Estados Unidos fez em 1979. E por coincidência e sorte minha, o meu orientador no doutorado nos Estados Unidos era o presidente dessa comissão, o professor Jules Charney, um dos mais importantes meteorologistas do século XX. E ele voltou, chamou os alunos dele e falou, olha, acabei de voltar e fizemos uma avaliação, e ele falou uma frase que me marcou até hoje. Ele falou, a física do aquecimento global é tão robusta que não há como imaginar que ele não vai causar uma grande transformação do clima do planeta. Como era e como é o seu trabalho de pesquisa? Do que se trata ser um climatologista? Eu tenho me dedicado muito à questão de entender o que mantém a floresta, qual o clima propício a manter a floresta e o que acontece se tirar a floresta. O que acontece no clima da Amazônia, o que acontece no clima do Brasil e até no clima do mundo. A Amazônia corresponde só a 2%, pouco mais de 2% da área do planeta, mas chove muito na Amazônia. Em todo lugar que chove muito, a atmosfera é muito aquecida. Então, nós chamamos tecnicamente que a Amazônia é uma fonte de calor, uma fonte de energia para a atmosfera global. Então, se a gente perturbar essa fonte de energia, nós esperamos repercussões não só na Amazônia, mas em outras partes. A Amazônia está mais ou menos 17%, 18% desmatada e muito fragmentada. Agora nós estamos fazendo um estudo que é muito importante para o Brasil, que é o que acontece se a Amazônia for desmatada para chuvas do centro-oeste e do sul do Brasil. E na Amazônia, o que nós estamos vendo é que quando substitui-se a floresta por uma pastagem, tipicamente uma pastagem de pecuária, o clima fica mais quente, aumenta a temperatura e diminui a evaporação. Então, o ar fica mais seco e a temperatura sobe. Então, isso já são dados comprovados. Outro aspecto importante, logicamente, é a perda de carbono quando se desmata. Quer dizer, a floresta tem uma grande quantidade de carbono na biomassa, a pastagem tem 5%, 6% só dessa quantidade de carbono. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. O que quer dizer perda de carbono? Vamos falar um pouco mais, detalhar um pouco mais essa questão, então, por favor. Um tamanho de um campo de futebol, 1 hectare, 10 mil metros quadrados de floresta amazônica, contém aproximadamente entre 120 e 180 toneladas de carbono. Tá bom. Quer dizer, se a gente medir toda a biomassa, os compostos orgânicos de carbono, vai haver 120 a 180 toneladas de carbono. Carbono, o átomo de carbono, o elemento químico carbono. Quando se desmata, aproximadamente 50% da biomassa desse carbono é oxidado para a forma de dióxido de carbono, é combustão. É oxidado, quer dizer, se combina com oxigênio. Se combina com oxigênio e vai para a atmosfera. Tá bom. Isso é uma emissão de carbono. De CO2. De CO2, de gás carbônico. Outros 50%, eu estou dando aqui números redondos, fica lá no chão da área desmatada e lentamente ele vai se decompondo. Decompondo significa aqueles bichinhos do solo, sim, os termitas e todos, a microfauna do solo, come a madeira e aí respira, usa a energia da molécula orgânica para o seu metabolismo e respira, como nós respiramos, gás carbônico. Exalamos gás carbônico. Então, mais gás carbônico. Mais gás carbônico. Então, depois de uns 10 anos, você vai numa área desmatada, você já não vê mais elementos da floresta original, a não ser, às vezes, um pedaço de tronco, que demora muito mais tempo para decompor. Então, isso subiu, né, vamos dizer. Subiu, isso foi para a atmosfera. Tá bom. Aí substitui por gramínea, pastagem. A pastagem, quando está bem desenvolvida, uma pastagem muito bem desenvolvida no fim da estação chuvosa, ela tem 4, 5, 6 toneladas de carbono no hectare. Ao invés de 180. Em vez de 120 a 180. Essa diferença foi para a atmosfera, ficou na atmosfera,
porque o gás carbônico ele não reage muito. E é essa diferença que hoje, no balanço global de tudo que as ações antropogênicas jogam na atmosfera, queima de petróleo, carvão, gás natural, isso significa 18% das emissões globais. Hoje, o planeta, a nossa ação humana, emite 10 bilhões de toneladas de carbono por ano. 18% aproximadamente desse total vem do desaparecimento das florestas tropicais. Por exemplo, o elemento químico carbono está na madeira das árvores, nas folhas e no caule de todas as plantas, no DNA, no corpo dos animais e no nosso corpo. Tudo que é ou foi vivo tem carbono combinado com hidrogênio. A molécula de CO2, como ela tem um tempo de residência muito grande, ela fica muito tempo, em média uma molécula de CO2 fica 140 anos na atmosfera, então aí não importa se emitiu na Amazônia ou no veículo aqui em São Paulo, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, aquilo tudo se mistura. Por isso que o aquecimento é global, quer dizer, esse efeito dessas moléculas na atmosfera, ela se redistribui. Agora, o aquecimento global, se o planeta continuar aquecendo, esse aquecimento impacta a Amazônia. E essa é uma outra área de pesquisa muito ativa que nós estamos desenvolvendo no Brasil. Eu, particularmente, meus alunos, nós temos nos dedicado muito a essa pesquisa, que é qual é o efeito do aquecimento global na floresta. E veja bem, mesmo que nós não desmatássemos uma árvore, o aquecimento global continuaria a acontecer, porque está se queimando muito combustível fóssil. E mesmo nesse caso, haveria sim um impacto. E alguns dos nossos resultados são muito preocupantes, no sentido de que se a temperatura passar de 4 ou 5 graus, pode haver uma... De aumento. O aumento da temperatura subir mais que 4, 5 graus, pode haver um colapso de grande parte da floresta amazônica. Quer dizer, a floresta amazônica não sobreviveria a esse novo clima muito quente. Então, e atualmente nós estamos desenvolvendo uma pesquisa que é colocar junto o efeito do desmatamento, o efeito do aquecimento global e o efeito do incêndio florestal. Quando o planeta fica mais quente e a Amazônia fica mais seca, pega fogo a floresta, que normalmente não acontece. Então, essas três forças, elas estão atuando ao mesmo tempo. E a nossa pesquisa agora é saber se a floresta amazônica vai resistir a essas três forças. Essa é a primeira vez na história do Homo sapiens que uma espécie consegue alterar o planeta globalmente. Há alguns riscos claros para o planeta. Um deles, nós já cruzamos. Já uma das alterações já se tornou irreversível, que é o gelo no Oceano Ártico. Não há mais possibilidade de manter o gelo no Oceano Ártico durante o ano todo. O gelo no Oceano Ártico, em 20, 30 ou 40 anos, desaparecerá no fim do verão. Isso tem uma enorme alteração, causa uma enorme alteração na energia que o planeta recebe. Gelo reflete muita radiação solar, o oceano embaixo do gelo absorve quase toda. Então, esse é um limite que já foi cruzado. Outro limite que nós estudamos muito no Brasil é o da floresta amazônica, é o do cerrado. Quanto que nós podemos realmente mudar esse sistema, tanto através de desmatamento ou principalmente aquecimento global, que não cause um colapso. Um terceiro muito grave é o gelo da Groenlândia. Pode ser que se a temperatura subir mais alguns graus, desestabilize as geleiras da Groenlândia e elas vão escorregar para o mar. Elas não vão derreter devagarzinho, não, elas vão escorregar. E o nível do mar pode aumentar muitos metros em 100 a 200 anos. Isso pode não acontecer, mas a ciência do sistema terrestre precisa avaliar esses riscos. E um quarto risco que se tornou muito grave nos últimos 5 anos é o risco da acidez do oceano. O oceano ele está absorvendo uma grande quantidade do excesso de gás carbônico que nós jogamos na atmosfera. Isso é considerado um enorme benéfico serviço ambiental, senão o planeta estaria aquecendo muito mais rapidamente. Mas tem um custo esse serviço ambiental. O CO2, o gás carbônico, reage com a água do oceano e forma ácido carbônico. O oceano está ficando cada vez mais ácido. Os oceanógrafos marinhos, biólogos, etc., eles já calcularam. Se continuar
mudar a acidez do oceano na taxa que está acontecendo, até o final do século, 40% da vida marinha que necessita de esqueleto pode desaparecer, porque não formaria mais esqueleto. O oceano seria muito ácido para que o carbonato de cálcio, que é o osso, ele se tornar, o carbonato de cálcio, uma forma do carbonato de cálcio ficaria sempre em solução, ela não saturaria, ela não haveria possibilidade dessa forma se desenvolver. E essa vida, ela não tem jeito, a evolução biológica, a mutação genética é um processo muito lento. Não haveria maneira dessa forma de vida rapidamente descobrir uma outra maneira ou mudar para outra forma de carbonato de cálcio que aguenta uma acidez maior. Então, 40% da vida, dessa vida oceânica que tem esqueleto, corre um sério risco se a acidez chegar nesse ponto crítico. Esse é um outro risco que a gente chama risco sistêmico, muito grande, que foi descoberto nos últimos 5 anos. Então é fascinante ser um climatologista no tempo da mudança climática. É fascinante e preocupante, né? Nós trabalhamos com um campo que é olhar algumas coisas que representam riscos importantes para a sustentabilidade da vida do nosso planeta.